Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Fabiana Gandiaga. Na tela acima vocês podem ver o resto dos meus casos. Minhas redes sociais estão abaixo, caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Maria Fabiana Gandiaga nasceu em 1964, em Buenos Aires, Argentina. Fabiana, uma professora de escola primária de 36 anos, estava felizmente casada com seu marido, Andrés Cabana. Ambos viviam no bairro de Flores. Ela, como já dissemos, trabalhava dando aulas em escolas primárias pela manhã e à tarde dava aulas de apoio de forma particular. Fabiana e Andrés passavam o dia a dia criando Julián, seu filho de 6 anos. Era o ano de 2001. A situação do país não estava fácil. É nesse contexto social, político e econômico que juntos levavam adiante suas vidas da melhor maneira que podiam. Infelizmente, de um segundo para o outro, tudo mudou para sempre. Era sábado, 20 de outubro de 2001. Naquele dia, Julián, o filho de Fabiana, tinha um torneio de taekwondo, esporte que ele havia começado a praticar aproximadamente 1 ano atrás. Geralmente, quem levava Julián para esse tipo de torneios e exibições era seu pai, mas nesta ocasião Andrés tinha um compromisso de trabalho, então ele não podia fazer isso. Então, naquele sábado, Fabiana foi quem acompanhou seu filho ao torneio. A princípio, a mãe de Fabiana iria acompanhá-la, mas ela disse que não era necessário. Que iria com sua amiga Adriana, cujo filho era amigo de Julián e também participava do torneio. Finalmente, naquele dia, os 4 partiram no Renault 9 de Fabiana em direção ao Clube de Ginástica e Esgrima de Buenos Aires, melhor conhecido como GEVA, com sede central no centro de Buenos Aires. Para aqueles que não conhecem, este clube é um enorme edifício de mais de 9 andares. E era a primeira vez que tanto Fabiana quanto sua amiga e as crianças iam a este lugar. Detalhe que não é pouca coisa, levando em conta o quão desastrosa era a organização de GEVA naquela época. Era muito difícil encontrar o que se procurava naquele lugar, sem sinalizações. A época também não ajudava, não tínhamos celulares como agora. Não havia avaliações no Google que pudessem alertar a gente, não havia videochamadas ou redes sociais, apenas chamadas normais e mensagens de texto. E embora a tarefa de procurar o banheiro ou alguma sala em particular pudesse parecer simples, o Clube GEVA não fazia nada para facilitá-la. Não havia placas ou direções claras. Ao chegar à entrada que dá para a Rua Perón, eles entraram no imenso terreno que não estava muito bem sinalizado. E se você não estava familiarizado com este lugar, era muito fácil se perder. Depois de alguns minutos andando em círculos e perguntando às pessoas que estavam lá, conseguiram encontrar o local onde o torneio de taekwondo seria realizado. Uma vez neste salão, eles se sentaram esperando a vez de seus filhos, enquanto viam outros terem seu momento. Mas havia algo que não deixava as famílias em paz. E é que naquele dia estava muito quente, um calor que provocava dor de cabeça. Era um clima pesado, aquele que aparece antes da chuva. Fabiana, por causa do calor, começou a se sentir mal. Sua pressão caiu, mas seu filho ainda não tinha chegado. Foi então que ela decidiu ir comprar algo para beber, um refrigerante, para ver se com isso se sentia um pouco melhor. Antes de ir, ela deixou uma filmadora com sua amiga Adriana e disse a ela que caso Julián tivesse que lutar, e se ela não tivesse voltado, que ela o filmasse em seu lugar. Ao sair de lá, ela se deparou novamente com este problema de estar em um lugar muito grande e mal sinalizado. Fabiana não sabia para onde ir para encontrar um quiosque ou algum lugar para comprar uma bebida. Ela ficou novamente vagando por vários minutos, até que finalmente conseguiu chegar ao térreo. Mas havia um problema. Ela tinha chegado à porta de entrada da Rua Mitre, que estava fechada. Isso a deixou ainda mais desorientada e confusa. Naquele momento, um funcionário da limpeza do clube apareceu para ajudar Fabiana. Ele explicou que aquela entrada estava fechada nos fins de semana e que ele a levaria até a outra entrada. Infelizmente, Fabiana
não sabia que estava caindo na armadilha dessa pessoa que não a levou à entrada, mas sim ao subsolo, onde foi violada e assassinada por este indivíduo, e por pelo menos mais uma pessoa. Enquanto isso, Adriana continuava esperando sua amiga, preocupada com sua ausência, especialmente porque seu filho já estava prestes a competir. Claramente, ela continuou gravando como havia pedido, mas era estranho que demorasse tanto tempo apenas por um refrigerante. Quando o torneio terminou e Fabiana ainda não havia voltado, foi quando a situação escalou. Agora, Adriana estava com 2 meninos, sem saber o que fazer ou para onde ir para encontrar sua amiga. Ela conseguiu contar a André o que estava acontecendo. O homem se aproximou de Geva e ajudou a procurá-la, mas não havia vestígios dela em lugar nenhum. Além disso, ninguém parecia tê-la visto. Depois de procurar por conta própria por um bom tempo, eles foram fazer a denúncia à polícia, que começou a procurá-la naquele momento. A primeira coisa que perceberam é que o carro de Fabiana ainda estava estacionado, então descartaram a possibilidade de ela ter fugido por conta própria. Com o passar dos dias, também descartaram que ela tenha fugido a pé ou usando outro transporte, pois seu cartão nunca foi usado. Depois de verificar que o carro ainda estava lá, eles revistaram todo o prédio de Geva de ponta a ponta e não encontraram nenhum vestígio de Fabiana. Aqui é importante esclarecer que a área para onde levaram Fabiana eram lugares que estavam fechados para reparo. Portanto, em um primeiro momento, descartou-se a busca nos subsolos. Além disso, o promotor que assumiu o caso não ordenou uma busca completa no local. Isso, posteriormente, levantou algumas suspeitas e rumores de que o promotor estava envolvido em alguns negócios com o clube e que, por essa razão, não realizou uma busca. Inicialmente, a verdade é que durante os primeiros dias, o paradeiro de Fabiana era um verdadeiro mistério. Foi descartado que ela estivesse no prédio e começou a considerar a possibilidade de que talvez ela tivesse sido sequestrada na rua, ou algo do tipo, mas sem nenhuma pista ou certeza de nada. É apenas uma semana depois que ocorre um fato-chave, e é que o celular de Fabiana foi ativado. Este estava sendo monitorado pelos investigadores, então foi possível gravar a conversa. A chamada tinha sido para o clube Geva. Uma mulher ligou e começou a falar com um tal Fer, que naquele momento era seu parceiro. Fer pertencia ao setor de limpeza do clube. Aqui temos uma conexão direta com o caso, o telefone perdido de Fabiana e alguém que trabalhava no clube. Mas o que isso tinha a ver com o desaparecimento? Naqueles dias, alguém havia se comunicado para pedir um resgate pela mulher? Era real? Imediatamente, depois que o telefone de Fabiana foi ativado, a polícia voltou a se concentrar no clube Geva. A primeira coisa que fizeram foi identificar este tal Fer. Tratava-se de Fernando Antunes, um homem que trabalhava no setor de manutenção e limpeza do clube. Quando a polícia deteve este homem para interrogá-lo, ele apresentava marcas no pescoço e em diferentes partes do corpo, que ele disse que tinha feito com arame ou porque quebrou algo. Quando? Na verdade, essas eram as marcas que Fabiana tinha feito ao tentar se defender. Além de perguntar como ele tinha feito essas marcas, eles também perguntaram por que sua esposa tinha o celular de Fabiana. Ele disse que o encontrou nas escadas de Geva e que não sabia a quem pertencia. Os investigadores não acreditaram em uma palavra do que Antunes dizia e o prenderam como suspeito pelo desaparecimento de Fabiana. Depois foram vasculhar o clube Geva, desta vez revendo os lugares que estavam fechados para reparos. Com a ajuda de cães farejadores, um deles conseguiu seguir o rastro de Fabiana. Seu corpo finalmente foi encontrado em uma sala de eletricidade. Estava envolvido em sacos de lixo grandes. A sociedade comovida. Finalmente, Fabiana apareceu assassinada dentro da estrutura do Clube Ginástica e Esgrima de Buenos Aires. No sábado, exatamente, a polícia encontrou o corpo no subsolo do Clube Ginástica de Esgrima de Buenos Aires. Lá na Rua Perón, ao 1100, somente aquele que conhece e muito bem as instalações poderia se manejar. O banheiro estava quase fechado. Lá, a polícia encontrou em um recanto do vaso sanitário as sandálias que a professora usava ou usou naquele sábado, 20 de outubro. Candiaga estava seminu na parte de baixo.
Aparentemente, ela foi deixada lá depois de ter sido estuprada. Um dos detidos, um jovem de 25 anos, tinha em seu poder o telefone celular que havia utilizado. Maria Fabiana, pela última vez, quando estava em Geva para falar com seu marido. A autópsia revelou que Fabiana havia sido violada e depois asfixiada mecanicamente, o que provocou sua morte. Este é um fragmento do relatório dos peritos. Enquanto era violada, Gandiaga foi agarrada pelo pescoço, o que causou a fratura da cartilagem tireoide e a restrição do fluxo de ar para os pulmões. Nessa situação, a mulher entrou em estado de inconsciência e a morte ocorreu. Além disso, foi determinado que o momento de sua morte foi no mesmo sábado, 20 de outubro. Após a confirmação do homicídio, Antunes fez uma primeira confissão dizendo que teve a ajuda de outros 2 cúmplices, Carlos Valejo e Miguel Lopes, ambos também funcionários do setor de limpeza. Valejo e Lopes também foram presos e acusados como coautores do crime de Fabiana Gandiaga. Um detalhe a ser considerado é que no momento da prisão, Valejo também apresentava marcas em seu corpo, resultado da tentativa de defesa de Fabiana. No entanto, parece que Lopes não apresentava essas marcas. O julgamento ocorreu no ano de 2003 e tanto Antunes quanto Valejos foram considerados culpados pelo crime de violação, seguido da morte de Fabiana Gandiaga. Ambos foram condenados a 21 anos de prisão por isso. Por sua vez, Lopes foi absolvido sob o argumento de que não havia evidência suficiente para provar sua culpa. O fato de ele não apresentar marcas de defesa da vítima em seu corpo foi crucial, e também o testemunho de alguns colegas de trabalho que disseram que no dia do crime, no horário em que Fabiana desapareceu e foi atacada, Lopes estava em seu escritório, no 3º andar, bastante longe da cena do crime. Mesmo absolvido, Lopes havia sido apontado por Antunes como cúmplice. No entanto, aparentemente, a promotoria não conseguiu encontrar provas suficientes contra ele, então, se ele participou do crime, conseguiu se safar. A sentença deixou um gosto agridoce na família de Fabiana, pois eles esperavam que os 3 envolvidos fossem condenados. E além disso, eles consideraram que a pena de 21 anos não era suficiente e esperavam a pena máxima, que naquele momento era de 25 anos de prisão. Tanto Andrés, o marido de Fabiana, quanto seu filho Julián se mudaram para viver na Espanha após o crime, e realmente não se sabe o que aconteceu com suas vidas. Finalmente, condenaram o clube a indenizar a família, tendo que pagar 60 mil pesos por danos morais e psicológicos. Foi estabelecido 30 mil pesos por danos morais, somados a um valor similar por danos psicológicos e custos de tratamento psicoterapêutico, em favor de uma irmã de Fabiana. Antes disso, os pais de Fabiana, bem como seu marido e filho, já haviam recebido uma compensação econômica através de um acordo extrajudicial. Tudo isso porque se considerou que o clube não arbitrou os meios necessários para a segurança dos espectadores, nem foram tomadas medidas em relação ao controle do pessoal. Até aqui chegamos com o caso de Fabiana Gandiaga. Digam-me o que pensam abaixo nos comentários que estou lendo. Se tiverem mais casos para recomendar, podem enviar para o meu e-mail disponível na descrição dos vídeos do canal. Então aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer. Aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!